Pessoal, boa tarde. Então, hoje é dia 24 de setembro, meu nome é Fabiana, eu moro em Petrópolis, interior do Rio de Janeiro, tá? E eu queria deixar registrado aqui algumas palavras só sobre o discurso do presidente. Eu não quero me estender muito, porque eu acho que o discurso foi certeiro. Foram menos de 20 minutos, né, que ele tinha para discursar e, no entanto, falou muito mais do que o discurso posterior, né, que foi o do presidente Donald Trump. Então, em razão disso, eu acho que o próprio a própria discrepância entre um e outro, né, como já ouvi falando por aqui, já fala por si mesmo, né, já fala por si só. Enquanto tocava em pautas de interesse global, o outro só falava no seu interesse pessoal, né, nem no interesse do seu próprio país apenas, mas tratou como se estivesse falando da sua vida pessoal ali dentro no meio da ONU, né? Numa assembleia como essa, né? Então, é realmente dicotômico, né? Estamos vivendo realmente em universos paralelos, né? É uma realidade paralela. Eu acredito que esse seja também o auge do capitalismo, tá? Nós não teríamos mais para onde caminhar depois de atingirmos um certo nível de acúmulo de capital, como está provando os Estados Unidos e como caminha o Reino Unido, tá? Principalmente a Inglaterra, especialmente a Inglaterra dentro do Reino Unido, tá? Apesar de que todos os países do Reino Unido também se alinham a esse modo de pensar, onde abraçam o anarcocapitalismo, ok? Então, eu acho que dentro dessa linha, pensar por isso, nós atingimos, como o próprio jornal The Economist falou, a maturidade necessária, a maturidade econômica que o planeta agora não tem. E que o acúmulo de capital não permitiu que esses povos ditos tão civilizados, né, que se autoproclamam tão civilizados e donos do mundo, declaram ter, tá? Declaram ter esse potencial de equilíbrio econômico. Bom, eu queria entrar mais nesses detalhes sobre o capital, sobre a evolução do capital e para onde percorrem esses caminhos, mas eu não sei se eu devo deixar isso junto com essa live agora falando do presidente, tá? Bom, mas eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso, sim, porque o que acontece é que dentro dessas sociedades que cresceram nesse formato, eles acreditavam que apenas o acúmulo, tá, através da quantidade de dinheiro, fosse o suficiente para que toda a sua população pudesse ser uma evolução, ser uma população desenvolvida. Realmente conseguiram, mas fizeram isso de uma forma bastante tosca, tá? Não no Reino Unido nem tanto. No Reino Unido as coisas são um pouco mais equilibradas, tá? Apesar de que agora as coisas estão dando sinais de rupturas bastante graves, rupturas que caminham próximas às rupturas que têm acontecido nos Estados Unidos e que aconteceram na Argentina quando o Milei abraçou esse neoliberalismo que não é possível ser implementado dentro de uma sociedade em desenvolvimento, tá? Eu já tratei disso em outras lives e vou trazer isso novamente, porque esse nível não tem como ser atingido por um país em desenvolvimento, porque não tem o capital acumulado, tá? Que esses países já desenvolvidos possuem. Países esses que acumularam esse capital através da exploração de outros países como o nosso, tá? E que agora, não tendo mais essas fontes de exploração, precisam caminhar para manter essa estrutura gigantesca
de uma forma civilizada, e eles não estão conseguindo. Se eles estivessem, não estariam praticamente nos atacando, ok? Por exemplo, com uma frota gigantesca no sul do Caribe, para abater barquinhos que nós nem sequer sabemos se existiam venezuelanos ali dentro, tá? Então, essa estrutura capitalista que está acontecendo nesses países, ela provou que ela não acompanhou o desenvolvimento populacional, tá? O acúmulo de riqueza foi apenas acúmulo de riqueza, ele não veio acompanhado da educação, da distribuição de renda, ele não veio acompanhado com nada disso, tá? Então, em contrapartida, a China, e assim como o Brasil, e os países do BRICS, tá? Eles já caminharam para um capitalismo menos anárquico e um pouco mais socialista. Tanto é que a China, há mais de 30 anos, nunca abriu as conexões da sua internet intercontinentalmente, tá? A China, ela tem eu não sei se agora isso já mudou, tá? Mas a China, ela mantinha a sua intranet bastante preservada, tá? Isso falando de cabeamento intercontinental. Eles não faziam a conexão de cabeamento intercontinental, como nós fazemos com os Estados Unidos, com diversos outros lugares, tá? Isso antes da internet via satélite, ok? E ainda assim, mesmo a internet via satélite tem muita restrição para atuar lá dentro da própria China, ok? Eu acredito que, eu nem sei se eles permitem, tá? Bom, mas como é via satélite, isso é possível de ser facilmente desbloqueado. Eu não sei se essa tecnologia está disponível e se eles realmente têm acesso ou não a esse recurso, mas não importa isso agora, tá? O que importa é saber que a estrutura capitalista, para ela sobreviver a esse tipo de evolução do capitalismo, né, quando ele atinge um nível de acúmulo de riqueza tão absoluto, ele deve ser sim acompanhado de bastante coerência ao ser distribuído dentro de uma sociedade, tá? Então, uma sociedade que tem essa hierarquia, onde as estruturas não foram bem equilibradas, como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, eles se desenvolveram, tá? São altamente tecnológicos, tem uma infraestrutura gigantesca, a tecnologia de ponta, a economia mais forte do mundo, e ainda assim as diferenças sociais são as mesmas que nós temos aqui no Brasil. Entendeu? Que é um país em desenvolvimento e que não tem nem metade do capital que eles têm acumulado, tá? Ou seja, eles cometeram erros gigantes, erros esses que eu já tratei também em outras lives e deixei exposto aqui, e eu pretendo trazer também novamente nesse canal aqui, que é momentâneo, tá? Acredito que semana que vem eu já devo retornar para o meu próximo ou alguma coisa nesse sentido, mas a gente conversa sobre isso, tá? Então eu vou deixar essa aqui só para ver como as coisas vão ficar durante os próximos dias, tá? Mas para dizer que o presidente, eu acho que inclusive resumiu essa estrutura em 20 minutos de discurso, ok? Tamanho é o potencial do presidente Lula de gestão em todos os sentidos, ok? Achei o discurso bastante forte, foi um discurso potente, tá? Não foi uma fala mansa, ao contrário do Donald Trump, que apresentou dessa vez um discurso mais simpático, tentou fazer um discurso moderado, ainda que de conteúdo bastante duvidoso, tá? Porque para trazer um conteúdo que não é verídico, ele precisa do mínimo de uma moderação, né? Porque se ele começasse a fazer um discurso potente como o do presidente Lula, naquela situação, eu acho que ele teria esvaziado a sala da ONU, o salão, tá? Principal da ONU, que é o que deveria ter acontecido, e no entanto não aconteceu, tá? As pessoas deveriam ter se levantado e saído, né? Mas infelizmente acho que está todo mundo com medo, né? A essa altura do campeonato, tá? Então o Donald Trump
não pôde fazer esse discurso potente, que eu tenho certeza que ele gostaria de ter feito, então trouxe aquele discurso do bom vivant bonachão, né, do malandro. Ele fez o malandro carioca, né, parecia até um malandro carioca, bronzeadão lá na ONU, né, falando um monte de asneiras, enquanto que o presidente Lula, em 20 minutos, com um discurso super potente, conseguiu resumir o mundo e os anseios do mundo em apenas 20 minutos, tá? Então, era sobre isso que eu queria dizer. Eu não gosto muito de ficar falando sobre as falas do presidente Lula, nem nada parecido, porque eu acho que eu estrago, ok? Eu acho que eu não estou à altura dessa tarefa, tá? Então eu só quero deixar registrado aqui a minha eterna admiração por essa pessoa incrível que é o nosso presidente, e o meu respeito eterno também, porque eu realmente fico muito orgulhosa, eu estou muito feliz de estar viva para ver esse homem trabalhando do jeito que ele trabalha, que é simplesmente genial, sensacional. E se nós formos ver tudo que esse homem fez, né, a fundo, eu acho que o que não faltam são lágrimas saindo dos olhos de toda a população. Tá? Fico muito orgulhosa, fiquei muito mais feliz após as palavras dele, ainda que tivemos que assistir depois aquele ogro, né, tentando enganar o mundo com um monte de asneiras. Ainda assim, os 20 minutos do presidente conseguiram sobressair no mundo inteiro de uma forma bastante contundente, que é a forma como o mundo atual está precisando hoje, ok? Então é isso, eu vou deixar apenas isso aqui e mais tarde eu retorno de repente, porque eu quero voltar para as estruturas do capitalismo, tá? E os caminhos que essas estruturas podem tomar para que nós não caiamos no erro da Argentina, tá? De comprar esse produto, esse lixo que os Estados Unidos está vendendo e implementando em toda a América do Sul, tá? Tal qual a Bolívia comprou agora também, né? Infelizmente perdemos a Bolívia, provavelmente perderemos o Chile agora em novembro, tá? O candidato lá da extrema-direita acho que passou à frente das eleições, eu não tenho certeza se as informações que eu estou verificando são verdadeiras, eu não tenho conhecimento assim de nomes de todo mundo e tal, mas enfim, não tem problema isso também não, eu vou fazer essa verificação e eu retorno aqui para saber se as informações são corretas ou não, para a gente conversar. E se eu passei alguma informação aqui errada, em relação a números, gente, não tem problema, não se atenham a isso, tá? Os números que eu tratei, eles não fazem muita diferença, o que importa é como a estrutura funciona, como nós identificamos os agentes sabotadores e como isso se alinha em relação à economia local e global e também a nacional, tá? Então tá, eu vou encerrar essa por aqui e mais tarde eu retorno com uma live mais específica, mas essa aqui foi apenas sobre o presidente e seu o presidente na vanguarda do mundo, né? O presidente na vanguarda da luta pelas políticas públicas e contra a fome, tá? Que ninguém parece se preocupar, nenhum desses países não vi tocando nesse assunto, tá? Não assisti todos os discursos também, mas eu foquei apenas no do presidente e logo em seguida do Donald Trump, mas era só sobre o dele que eu queria tratar mesmo, e essa dicotomia que acontece que fica nítida quando duas pessoas de extremos opostos falam sobre os mesmos assuntos, tá? Como que uma pessoa trata da realidade de um jeito, tá? Como é o jeito retratado pela mídia corporativa, ficou claro no discurso do Donald Trump, e as políticas públicas implementadas por um político, por um estadista de verdade sério,
que tem as suas políticas públicas divulgadas apenas pelas mídias alternativas, ainda que as mídias corporativas estejam abraçando essa causa, tá? Porque acho que caminha-se para um entendimento de que de menos ódio, né? Mas são sinais muito distantes ainda, tá? A nossa mídia corporativa deixa muito a desejar e ela deve muito ao Brasil, tá? As mídias corporativas custam muito caro para a nossa população, tá? O estrago que essas mídias têm feito durante mais de 50 anos foi bastante grande, custou muito caro à nossa população, tá? E vai custar ainda mais caro porque a tendência é só aumentar, visto que o alcance das mesmas só faz aumentar, tá? Mas nós conversaremos aqui mais tarde sobre isso. Enquanto isso, eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos no meu canal. Eu vou deixar todas as instruções aqui para quem me acompanha já há um tempo, pra gente dar continuidade de um jeito ou de outro, enquanto eu não consigo acessar a minha conta, tá bom? Beijo a todos, obrigada e viva o presidente Lula e sua genialidade incrível, que eu sou eternamente apaixonada, tá bom? Beijo para todos, muito obrigada e desculpem qualquer coisa, desculpem a ausência, eu trago outros recados aqui, tá? Quem quiser me ajudar já sabe, né? Vai lá. Beijo, galerinha. Uma boa tarde a todos. Fiquem bem. E eu tento voltar mais tarde, ok? Beijos, beijos, beijos. Até.